Olha aí, gente. Seja bem-vindo. Começou com Edith Piaf, muito bem. Olha, gente, sejam todos bem-vindos. Caminhos das Artes. Número 35. Número 35, Marião. Estamos hoje com o Luan Henrique Carvalho. Daqui a pouco a gente vai falar da vida desse jovem embuense, músico, artista de rua, advogado, meu Deus do céu. É incrível, né? Ó, antes de começar, antes do Marião fazer os cumprimentos dele, eu quero agradecer quem? A loja Século XVIII, que dá para a gente esse ambiente para entrevista. Quero agradecer a TV das Artes, do nosso querido Luca Pizarro, que é o dono de toda essa parafernália aqui, que nos acolhe. Quero agradecer também ao parceiro do Luca, que é o Audio System. E eu estou esquecendo quem, Marião? Acho que o Mamute. O Mamute? Eu estou esquecendo, mas eu quero... Mais importante. Não, o mais importante é Marimeire, o Ateliê Marimeire. Ateliê Marimeire. E o Mamute, né? Que é o nosso parceiro que a gente está esperando o Luca levar a gente lá para a gente almoçar. Que tá difícil, hein? Tá difícil, né? Mas é uma delícia. Ainda vamos lá, né, ô Luan? Gente. Marião, seus cumprimentos a essa galera toda aí. Boa tarde a todos, boa tarde Luca, boa tarde Luan, boa tarde Davi, boa tarde a todos os nossos telespectadores, boa tarde Brasil, boa tarde Embu das Artes, boa tarde Mundo. Estamos aqui para mais um podcast hoje. O meu filho, inclusive, me cobrou lá da Austrália: pai, você só leva os anciãos aí para as entrevistas, e a juventude? Tá aqui, tá aqui a juventude. Tem uma explicação, né? Que a gente tem que gravar os anciãos antes deles passarem. Já estão na plataforma de lançamento. É raro, é o mais jovem que a gente recebe aqui, mano. É mais jovem. Ele tem as suas características, né? Ô Luan, o que aconteceu na sua vida para você virar violinista? Boa tarde, primeiramente, a todos aqui que estão presentes, aos telespectadores. Olha, quase gaguejei. É normal, fica tranquilo. Olha, eu não nasci assim, cresci sonhando em ser violinista, né? Aqui no Santo Antônio, lá no Santo Antônio, que é onde eu nasci e cresci, nunca tive esse sonho. Nasci e tal. O que você vai ser quando crescer? Violinista. Não foi assim que começou. Eu tinha a intenção de ser o quê? Como, acho que caminhoneiro, sei lá, policial. Então, nada a ver, né? Violinista. Bombeiro, né? Que geralmente é uma garotada. E aí, tinha uma ONG chamada Projeto Oca. E eu conheci a ONG, meu irmão foi o primeiro a entrar. E aí eu fiquei chateado. Eu falei, mas por que o Kennedy entrou e eu não entrei? Chateado, mas ele começou violino primeiro que eu. E aí eu fazia entalhe em madeira, né? Escultura em madeira. Depois, né, entrei, comecei fazendo pintura. O Mário foi meu professor. Foi muito legal. E ele... Em pedra, sabão também, né? Pedra, sabão. E aí ele participou um ano antes que eu participei. Acho que ele ficou 1 ano ou 2 anos a mais que eu. Eu entrei 2 anos depois. E eu via as obras em casa, achava o máximo, sabe? Fica na parede até hoje. E aí eu entrei. Surgiu a oportunidade de que eu ingressasse. E na época o polo era aqui no Museu da Arte Sacra dos Jesuítas, ali no Largo. E aí, quando eu entrei, na época a gente recebia ticket de ônibus. E para ir embora, você vê como eu sou antigo também. Para ir embora, a diretora dava o ticket um passe era o passe de ônibus. Nossa, e ali era um encontro, era como se fosse uma extensão da escola, mas com colegas totalmente diferentes, de outros bairros aqui da cidade. Era brincadeiras, corre, o Mário, para de correr que vocês vão tropeçar e cair. Aquela coisa, né? Você tinha quantos anos? Nossa, eu comecei no Oca com 12 anos. 12. E o Mário já estava lá te observando. Já o Mário olhava assim e falava assim, esses meninos, não sei o que vai ser desse projeto, vai destruir tudo, o museu vai destruir o museu.
Para quem não conhece, o Museu de Arte Sacra que fica no Largo dos Jesuítas, aqui no centro, aquela igreja grande, né? É ali que tudo começou. E aí, no ano seguinte, com 13 anos de idade, chegou... Professor, sério? Não, porque eu vim dar aula de violoncelo, violino e viola. Aí, sentem-se. Sentamos. Sério? Do lado de vocês, no chão, tem um violino. Pegue. Eu vou quebrar isso aqui. Peguei. Putz, cheiro de madeira. Cheiro forte de madeira. Falei, nossa. Primeiro contato com o violino. Falei, que legal, né? Parece um negocinho de tocar assim. Um Joãozinho. Uma violinha. Não tinha noção de nada. O arco. Pegue assim o arco. Peguei o arco. Ah, tá. Não, assim. Ai. Foi o primeiro contato com o violino que eu tive. E dali então começamos a estudar o que é o violino, as cordas, como que toca. E tem, né, toda uma dinâmica, você tem que segurar com o ombro e o queixo. E ali eu fui aprendendo e fui desenvolvendo. E não houve assim, tipo, uma vontade, nossa, eu quero ser um violinista. Não. Não tocou no coração a primeiro momento? Não, não tocou. Até porque depois eu continuei, eu aprendi, o professor me chamava para ser o solista nos concertos de Natal. Puxa vida, e os colegas falavam assim, esse aí é a sementinha do mal daqui na turma. Eu falei, por quê? Porque eles já tocavam, eles eram da congregação, eu não. E eu acabei deslanchando mais. E aí, continuou mesmo tudo sem aqui. paixão, você foi fazendo... Não, de primeira vista não teve aquela paixão. Não ligou? Não. Até depois, no ano seguinte, aí começou aquele relacionamento entre... Tô gostando de você. Tô gostando. Por quê? Porque lá com 14, 15 anos de idade, eu vi que o projeto, ele se repetia, as aulas. Ela não tinha uma evolução de parte 2, 3, sabe? Então se repetia. E o máximo era 15 anos de idade, né? Então eu via que era aí meus últimos anos. E eu não fui tão participativo com 15 anos de idade no projeto. E aí eu comecei a ser mais um autodidata, que eu não tinha condição de fazer um conservatório, né? De fazer uma aula de música, era muito caro. Vocês são quantos na sua casa? Na época era eu, mais 2 irmãos. Tá. E minha mãe. Sem pai? Sem pai. A gente foi criado só com a mãe. E aí eu tinha um violino ali que o projeto emprestava, mas não podia levar para casa. Aos poucos, a diretora permitiu que eu pudesse levar para casa, né? Mas no final do ano o projeto entrava em recesso e tinha que devolver. Era um patrimônio. E aí, por muita insistência, minha mãe comprou um violino para mim, né? Comprou o violino porque eu já tinha alguns lugares para tocar. Como chama sua mãe? Ana Cristina. Olha, parabéns pela decisão, dona Ana Cristina. Parabéns. E aí ela comprou um violino, eu já tinha uns lugares. Tocar na igreja, num congresso, alguma coisinha, na igreja católica. Então, eu comecei a sentir assim um prazer. Por quê? É gostoso você estar ali entre as pessoas e você apresenta uma arte que é apreciada, porque você não percebe que está aprendendo. É incrível, é igual emagrecimento. O pessoal fala, não emagreci ainda. Mas o pessoal fala que quando você começa a emagrecer, você não percebe. A música foi a mesma coisa. Você não percebe que você tá tocando bem, que você tá, nossa, que é um diferencial assim. E as pessoas foram percebendo, né? Aí a minha tia Silvia, professora de arte, ela começou a falar: "Filho, mas você tá tocando tão bem e tal". E aí me chamou para um culto lá na igreja, toquei, era um casamento comunitário. São 3, 4 noivas no dia, toquei. E depois, na igreja católica da comunidade lá, toquei também em alguns eventos. E aí a comunidade foi começando a me conhecer. Paralelo a isso, eu comecei também a vir tocar aqui na rua. Virei artista de rua. Muita gente me provocou, você
Poderia, você vai ganhar um dinheiro. Chega lá e abre o estojo. Né? Para ser a mola propulsora, coloca uns R$2 lá e umas moedas. O pessoal já vai entender que ali é onde tem que ficar o dinheiro. Tem que ter alguma coisinha ali. Tem que ter incentivo. E aí, no começo eu fiquei aqui na praça, mas teve uma resistência, assim, né, dos agentes da prefeitura, pode ou não pode. Aí eu, tinha 15 anos, eu não entendia bem, né? E aí teve alguns artesãos que falaram, não, pode, existe a lei do artista de rua, não precisa de autorização, não precisa de uma licença. Ele vem 2 horinhas e vai embora. Tá bom. E aí eu adquiri, né, um ponto, assim, não adquiri, mas... Ficava no lugar. Com muita frequência eu vim num ponto aqui, subi no Bradesco. E aí dali eu ficava de 11h30 da manhã até 1h30, 2 horas da tarde. O pessoal até falava, essa sementinha do mal. O apelido foi se estendendo. Por quê? Porque, o cara chega tarde, os artesãos chegam às 8 horas da manhã, o cara chega tarde e vai embora cedo. E eu percebia, aos poucos eu fui percebendo, eu até ficava por mais tempo, mas eu fui percebendo que depois do almoço eu não tinha muito movimento mais. Então, os turistas já com a barriga cheia, sonolenta. Você tinha, né, Manuel? Ele tinha toda uma estratégia para conseguir a atenção o que eu sempre percebi no dos Luan, transeuntes. Que ele era uma pessoa muito observadora, né? Até para mim foi uma surpresa, Luan, quando eu vi a sua evolução no violino, porque nas minhas oficinas você era muito atento, mas sempre quietinho, você não era da turma da bagunça, não era. E eu ficava pensando, né, o que será que ele está pensando naquela cabecinha lá, o que ele está procurando, né? Porque você não definia o que você mais gostava. Tinha a Mônica que fazia pintura, eu, no caso, a madeira e a pedra, tinha a música, tinha percussão também, não tinha? Tinha percussão, tinha teatro. Teatro, entendeu? E você, não sei, eu observava isso, que você não tinha uma definição, eu gosto mais disso. E, de repente, você se tornou essa pessoa, sabe, tão dedicada à música. O que levou você a definir essa trajetória que você resolveu perseguir? Olha, nessa época de decisão, eu estava muito encantado pelo teatro, pela música. Com 14 anos começou o meu encantamento. Só que eu também fazia jiu-jitsu no estádio, aqui no Embu. Eu tinha kimono, faixa azul já, entendeu? E aí eu acabara chegando um pouco atrasados nas aulas do professor Pedro. Era o mestre que me dava aulas aqui no estádio. E aí ele falou assim, Luan, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você não pode querer fazer tudo. Porque você tem chegado tarde nas aulas, você está chegando atrasado. E a primeira aula, a primeira parte ali do jiu-jitsu é o aquecimento. Sim. E o teatro era pouquíssimas coisas, eu era mais o figurante. Então, no violino que eu tinha mais uma participação e o jiu-jitsu. Mas quando você fala teatro, lá no Projeto Oca? Lá no Projeto Oca. Ah, tá. Lá também. Eu era mais figurante, eu nunca peguei vou ser o principal, né? E aí ele falou, você tem que tomar uma decisão. Eu falei, tomei uma decisão. Pensei assim, poxa, o violino e a luta, no violino eu não vou apanhar. Escutou? Estou fora dessa coisa. Agora, o violino eu não vou apanhar. Me conta uma coisa. Você tinha toda uma estratégia para atrair as pessoas na rua quando você estava tocando. Você estava me contando aqui. Eu quero que você, mais ou menos, com o violino, repita uns 2 ou 3 exemplos do que você fazia. Eu vou te explicar. Era uma estratégia em que... Mas você vai tocar cada exemplo desse. Eu ficava tocando ali na rua e aí eu tinha que ser estratégico. Por quê? Porque senão não ia ser rentável o final do dia. Então eu tinha que perceber quem está passando na rua.
E aí eu tava ali tocando e vinha uns gringos, uns americanos. Aí o Marião falava, olha os gringos, olha os gringos, os americanos. Aí toca o hino dos Estados Unidos da América. Falei, não sei esse hino. Vai aprender e no final de semana que vem você vem e toca. E aí eu aprendi. Aí você tocava. E os americanos? Eles desciam assim, ó. Oh my God. Parava assim, ó. Paravam assim, ó. E eu olhava assim, ficava surpreso, mas fechava o olho assim, que nem um artista. Porque o artista não pode só tocar e ficar olhando assim, ó. Não. Porque no começo eu tocava e ficava assim olhando, ó. Não, de repente quando eu vi que os celulares começavam a apontar pra mim assim, ó. Aí eu... O teatro fez bem para ele. O teatro fez bem pra mim. Que mais? Conta mais um. E aí eu via uns que descia outras pessoas também. Quem mais que eu via? Um casal, namoradinhos, um casal bonitinho, com a rosa. Ai, olha que lindo, um violinista ali, que bonitinho. Aí, não, ali tem um casal. Vou tocar uma música carinhosa. E as caras? E aí falava, nossa, amor, contrata ele pra tocar no nosso casamento. Você toca em casamento? Aí eu no fundo, óbvio que eu toco, não contrata. Toco em casamento também, que legal. Vocês vão casar? Vamos, nossa, me dá o seu telefone, o casamento vai ser ali em Tapicerica, tá? E aí eu via que isso era legal. Então eu puxei a marcha nupcial. Aí eu tocava também quando eles desciam. Só que a marcha, eu percebia que assustava. Que é muito. O cara ouvia assim, é responsa, né? Não, uma pastelaria ali em cima, vamos lá. E a marcha assustava, mas essas músicas românticas, por exemplo, essa que eu toquei primeiro, a Thousand Years, foi tema do filme Crepúsculo. Foi. Então é uma música que fala de um romance, né? E ela é muito pedida, muito pedida. E aquilo ali, nossa, elas ouviam tal. Isso, e essa estratégia dava certo? Você voltava com dinheirinho para casa? Voltava. Essa estratégia aí era super rentável, entendeu? Dava muito certo. Eu via os geeks, nossa, tocava tema de filme, meu Deus do céu. Paravam assim, ó, filmavam. Por domingo, eu voltava para casa com cerca de R$350, 400. Minha avó ainda era viva, eu chegava em casa, eu guardava, quando tudo terminava, dava 2 horas da tarde, eu falei, meu, deu. Guardava o violino em cima das moedas mesmo, contava em casa. Olha só. Mas eu levava com todo cuidado, fechava o zíper. E aí minha avó me ajudava a contar as moedas. Moeda de 10, moeda de 25 centavos, de R$1, nota de 2, de 10, pegava uma nota de 50, dólar, peguei muito dólar, nossa, euro, libra, era incrível, incrível. E quando a sua mãe começou a perceber que você estava tendo um certo sucesso, o que ela te dizia? No começo mesmo, eu não tinha muito incentivo dela, mas aí eu fui percebendo que aí ela percebeu que também que isso era rentável, era legal, era interessante, né? E aí ela começou a me incentivar mais. Eu tive mais incentivo da minha avó, da minha tia. Mas dentro de casa, o que aconteceu? Quando eu tinha lá para os 16 anos, 16 para 17 anos, minha mãe ela se encantou com um rapaz e foi morar com ele. E aí eu morei nesse tempo ali na casa, era um quintal, junto com a minha avó, né?
E ali eu terminei minha adolescência e cheguei na fase adulta. Nesse tempo, eu conheci a Orquestra Sinfônica da Unasp, Universidade Adventista, e eu falei, seria interessante se eu entrasse na orquestra, porque eu não tenho condição de pagar um conservatório, é muito caro. Era o quê? 900 e poucos reais. Um conservatório, uma escola de música, alguma coisa assim. Eu tenho um pouquinho de talento, eu acho que eu consigo passar numa audição para a orquestra. Eu era muito carudo, eu ainda sou. Eu acho que na época eu era mais. Aí eu fui até lá, peguei o Capão Redondo aí, 002. Fui até a estrada de Itapecerica, desci com o violino na mão, vestindo minha roupa mais simples, tranquilo, que eu não era. Aí cheguei lá, a CART, Academia de Arte, da Unasp. Cheguei na secretaria e falei, oi, eu quero entrar na orquestra. Ah, é? Qual que é o seu RA? Opa, eu não sou aluno. PS. Ah, você não é aluno? Aí o diretor passou, o diretor da CART, Maestro Davidson Berger. Passou, ouviu e falou assim, marca uma audição com ele tal dia. Falei, uma audição? O que é uma audição? Ah, você vai tocar para ele, vai ler uma partitura e, se aprovado, você entra. Falei, ah, tá, e cocei a cabeça, não podia ser hoje, vou ter que gastar passagem de novo. É atrevido. Já tô aqui. Falei, já tô aqui. Tá né? bom, então, pode marcar. Marcou a audição. E fui para casa, fiquei treinando partitura, clave de sol, porque no OCA eu aprendi teoria musical. Né? Não foi se aprofundando nos anos seguintes, mas aí eu peguei na internet. E teoria musical é como se fosse um idioma. Se você tem um instrumento e você começa a falar esse idioma sempre, você aprende. É fato. E fui estudando clave de sol, mínima, semínima, colcheia, tempo, contagem de tempo, as notas, enfim, fui estudando. Chegou o dia abençoado lá da audição. E aí, pode ir na sala 2. O maestro vai lá. Cheguei na sala 2, é uma salinha bem pequenininha, mas tinha um piano de armário, muito bem montada a sala, tinha alguns outros instrumentos. Acústica. Eu falei, caramba, esses playboyzinhos tem uma estrutura legal, né? Aí de outro lado tinha um iPad dentro da sala. Eu falei, um iPad, cara. Aí entrou o maestro. Olá, Luan, tudo bem? Sério, parece que os maestros são sérios, né? É o modus operandi deles. Todos eles são assim. Sentou, cruzou as pernas. Toca aí uma obra aí. Aí eu toquei. Na época eu toquei Nona Sinfonia de Beethoven. Quem sabe acalma ele. Tá bom. Pegou o caderno, partitura. Toca agora. Agora toca essa. Eu li a partitura. Era um concerto de uma obra de uma cantora gospel que eles estavam lá criando. Aí eu fui tocando, toquei a primeira linha, tal, tocando, fazendo vibrato. Cheguei na terceira e pode parar. Guardou a folha. Bom, você tá dentro, você vai compor o segundo naipe. Os ensaios são toda segunda noite. Tudo bem pra você? Olha, que legal, Tudo bem. Então, seja bem-vindo. Que legal. Falei, obrigado. Saí. Feliz da vida. Feliz. Eu falei, o cara é frio, né? E por que não houve uma continuidade? Não, onde? Na orquestra? É. Porque assim, depois de tudo aconteceu, a gente não tinha uma ajuda de custo. A orquestra era voluntário. A Orquestra Sinfônica da Unasp era voluntária. Mas assim, viajávamos. Se tinha que viajar, claro, o ônibus pegava a gente lá na Unasp e levava para Jacareí, São José dos Pinhais. Tinha um concerto de Natal também, concerto de inverno que tocávamos. E aí eu acabei ingressando num emprego aqui, eu precisava, né, trabalhar e tal.
E também eu estava terminando o curso de música, que eu consegui fazer um curso e tal. Mas você dividia com que tipo de trabalho? O que você estava fazendo? Rapaz, eu fazia... Nossa, o que eu fazia? Eu fazia tanta coisa. Eu já fui vendedor de loja. Mas eu só tenho um registro na minha carteira. Você vende bem, né? Vendo. Eu só tenho um registro na minha carteira, que é esse de vendedor de loja. Mas eu fazia outras coisas também, outras atividades. Eu sempre fui autônomo. E aí surgiu uma oportunidade, né, com um curso, de dar aula na escola de lecionar. Eu falei, que legal, cara. Sempre quis ser professor. E fui. Aí a primeira escola que eu dei aula foi o Iracema, lá no Itatuba, Iracema Belo Horizonte. Foi a diretora Alice, na época, que me fez o convite, depois a diretora Danusa. E aí eu exerci a fanfarra da escola, fizemos desfile cívico, foi muito legal, depois entrou a diretora Danusa, e nós fizemos assim um desfile cívico, e depois tinha a escola Mikio Umeda, que é da prefeitura do Imbu, com a diretora, não vou lembrar o nome dela. E ela vai ver essa reportagem, ficar chateada. Mas eu cheguei lá também. Você lembra, daqui a pouco vem. Eu vou lembrar. Andréia, a diretora Andréia. Tá lembrei, diretora Andréia. Mais tarde ela me contratou para tocar aqui no restaurante. E eu cheguei também na maior cara de pau. Cheguei, toquei. Oi, queria falar com a diretora. Você é quem? Sou professora aqui do Iracema, escola vizinha de vocês. Eles tinham uma rinha, eu não sei o que acontecia. Falei, oi, tudo bem? Então, a gente está querendo fazer um desfile cívico, 7 de setembro, eu queria convidar vocês. Vamos fazer? Sério, vamos. Mas nisso aí eu falei, eu sou violinista. Quer que eu toco de sala em sala? Eu fui encantando. Aí eu toquei de sala em sala, as crianças ouviram, toquei músicas infantis no violino. O desfile aconteceu. Nós tivemos o apoio do governo do estado, foram polícia militar lá acompanhar o desfile. Tivemos o apoio da prefeitura, foi a GCM, foi guarda de trânsito. E aí as crianças desfilaram na frente. As professoras faziam pompom verde e amarelo, bandeira do Brasil. E atrás veio a escola do Iracema. Na frente mesmo, veio a fanfarra. E a fanfarra é Ordem Unida. Tarará, tarará. Foi muito legal. Tem fotos até hoje. Foi um dos meus trabalhos assim, mais legais mesmo. E aí, depois disso tudo, eu fui para a escola do Paulo Afonso, lá no Santo Eduardo, Valo Verde. E lá era o diretor seu Osvani. Lá eu toquei violino. A escola tinha o projeto Mais Educação e eu dava aulas de violino lá. Lá não era fanfarra, era violino. E também foi assim, muito legal trabalhar lá. Conheci outras pessoas também, outros professores. Mas depois, ao longo dessa caminhada toda, me veio a oportunidade de fazer o curso de Direito. Entendeu? Hoje está agitada essa cidade, né? Tá. É o fundo musical. É o fundo. Ô Luan, uma dúvida. Você é um garoto que despontou, está aí se dedicando à música e de repente você me aparece um dia aí, Mário, estou fazendo direito. O que significa isso? Você trocou a música pelas leis. Eu acho que ele não decidiu ainda, viu, Davi? Se ele quer ser sabe que na faculdade, um músico. Tinha dia que eu chegava. Minhas aulas eram de manhã. E eu chegava assim, às vezes, tocando à noite, né? Chegava de terno e gravata, com o violino na mão, para assistir a aula. As meninas falavam assim, nossa, mas o Luan é engraçado, né? O cara faz casamento e tá estudando para fazer divórcios. Poxa, o cara pegada. toca a inauguração e tá estudando para peticionar uma falência, para fazer recuperação judicial das empresas. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fui apadrinhado para fazer uma faculdade. E os meus padrinhos falaram, você quer medicina ou direito? E aí, na época eu pensei, medicina, mas eu não gosto de sangue, de agulha, essas coisas. Me arrependo amargamente. Hoje eu tinha feito medicina. É, né? Hoje eu tenho... Não, na época, a gente imagina, 18 para 20 anos, medicina, você...
Poxa, pelo o que eu entendia de medicina, pelo pouco que eu entendia, eu não tinha um celular assim 0 km, sabe? Computador, eu não tinha essas coisas. Então eu não tinha acesso a uma informação que médico ganhava bem. Médico e advogado para mim eram iguais, Aí eu escolhi direito. No primeiro ano de direito e no segundo ano de direito, eu ainda não entendia como que o advogado ganhava dinheiro. Eu não entendia ainda. Eu estava fazendo a faculdade, só que eu não... falava, gente, que legal aquela aula. E no começo era hermenêutica, é o Código Penal, como que condena, né, Constituição, direito em Brasília. Então começa assim. Aulas de ética da OAB eu tive no final do curso. Ética, advogado, civil. E no começo eu ficava assim... No segundo ano, eu lembro que eu entrei no segundo ano do curso falando, gente... Eu ainda não entendi como o advogado ganha dinheiro. Quem que paga? É o Estado? Ou é o município? Qual competência? É um órgão federal? É a Fazenda Pública? Meu professor ele fez essa risada. Mas os seus padrinhos colocaram na mesa duas opções. A medicina ou direito. Ou direito. Em momento algum você... Não, eu quero seguir na música. Em momento algum, porque ali eu já tinha entendido, porque a música hoje... No Brasil, você precisa ser perfeito, incrível. Além disso, ter uma carinha muito bonita. Ou saber rebolar, né? Porque o Brasil, você sabe, é complicado. E existia também as opções de concurso público, né? Para orquestra. Mas eu gostava muito... como é que eu vou explicar para você? Eu não gostava muito de viajar. Eu não gostava muito de viajar, de ir para outros lugares. Eu sempre fui encantado pelo Embu. E eu queria algo assim que eu sobrevivesse e vivesse também aqui no Embu. Então nunca fui daquelas... Muita gente fala assim, devia ir pra Europa, tal, que lá você vai tocar isso aí, vai ganhar em euro, cara, você vai se dar bem. Achei muito legal isso. Cheguei a tirar o passaporte. Por uma época comprei uma passagem para Orlando. Mas a plataforma faliu. Eu fui um dos primeiros a processar e ganhar. Caramba, você deu azar, hein? Dei azar. É o Urbi, Hotel Urbano. Eles faliram. Porque eles vendiam o quê? Um pacote no boleto. Para uma viagem de 2 anos. Não tinha nada a ver com a Europa, mas era uma viagemzinha, né? Aí que você não sabia como é que advogado ganhava dinheiro. Eu não sabia. E aí foi onde tudo entrou. Eu não queria fazer a música porque eu via... o desgaste que era a escola, o ensino público também, era triste. Esse curso de Direito era onde? Na Unifecaf. Na Unifecaf. Tá bom da Serra. Você sabe que tem uma anedota de advogado, de um cliente que, conversando com um amigo, ele dizia o seguinte, olha, 2 vezes na vida eu perdi muito dinheiro. Aí o amigo falou para ele, como? Ele falou, olha, quando eu perdi uma causa e quando eu ganhei uma causa. Sério? Porque você paga o advogado. Ah. Quando paga o advogado. Eu acho que o advogado colocou, além do A de sucesso, que é o honorário de sucesso, ele colocou também o honorário de entrada. E você já ganha dinheiro como advogado? Já, graças a Deus. Hoje... Você já fez o OAB? Não fiz ainda o exame da ordem. Eu hoje atuo como correspondente jurídico, até falo, né? Tem que ter um cuidado, né, para falar que é advogado ou não. Mas com correspondências jurídicas, hoje eu já tenho os meus clientes. Eu atuo no escritório do Dr. Marco Aurélio, né, que grande Marco Aurélio, aquele abraço. Foi quem me abriu as oportunidades, as portas. Lá atuo também como correspondente de um corretor. Só uma coisa, Marco Aurélio, boa recuperação, hein? A gente está contando com a sua volta logo, hein? E assim, ele me deu essa oportunidade gigante. Corretor de seguros também, Cristiano. Ajudo nas vendas, ele percebeu que eu tenho essa veia de vendedor, então estou alavancando lá essas vendas. E a correspondência jurídica me trouxe um elo gigante de que você não precisa ter a OAB para ganhar dinheiro. Eu fui parado na prefeitura ali, eu estava indo no Bom Prato almoçar. E aí uma colega minha com a OAB no bolso falou, Luan, como é que você faz para ganhar dinheiro assim?
só sendo bacharel em direito, como é que... Eu não entendi ainda, porque você consegue os clientes. Eu tô com a OAB e ainda não consegui os clientes. E aí eu falei, é complicado, mas eu não conversei com ela, porque eu estava com pressa, ela também, mas você precisa ter um contato com as pessoas. Não é só o networking de empresários, você precisa saber conversar. Igual com o Mário, com alguém na praça, sabe? Porque todo mundo tem algum problema. E eu gosto dessa área da música e do direito, porque as duas áreas são a solução de conflito, solução de problema. A música, querendo ou não, ela é. Quando eu trabalho com casamento, e eu vou vender meus casamentos, eu mostro para os noivos que não é só eu chegar a tocar e ir embora. Que precisa ter uma reunião, que eu vou triar as músicas, que eu vou tocar, que eu vou apresentar. E eu falo para ela, olha, Paula e Marcos, Paula, vamos fazer uma reunião porque eu quero muito que os convidados, assim que eu começar a tocar o violino, os convidados saibam, ouçam e saibam, não. Olha a música que está tocando, realmente estou no casamento da Paula. Vamos supor que ela é uma corintiana. Ou ela é um casamento na praia. Não dá para tocar Vivaldi, Primavera de Vivaldi, na areia da praia. Mas também não dá para tocar uma música, um sertanejo, dentro de uma catedral da Igreja da Matriz. Então, tem que ter essa reunião, sabe? Para também simpatizar a música com o ambiente. E no direito não é diferente, entendeu? Quando você faz um diagnóstico do problema da pessoa, você começa a entender quais vias dá para seguir. Hoje, existe uma legislação chamada jus postulandi. Você não precisa de advogado para processar alguém. Se o processo, na vara civil, vamos lá, na vara civil, se o processo tiver um teto de R$30 mil. Quais processos são esses? Pequenas causas. Pequenas causas, relação de consumo. É o Juizado Especial Federal. Juizados especiais, se você propor ação sem advogado, você pode propor e é lícito, é legal. Você é o próprio litigante. Então, na petição você coloca. E eu já entrei com ações assim e tem pessoas que me procuram dizendo se é legal entrar, se é lícito. Hoje o fórum atende das 1 às 5 no juizado especial para colher essas informações e entrar com ação. É cível, sempre. Cível. Mas se o litigante tiver a peça pronta, com várias e várias folhas, com jurisprudência e tudo mais... Já ajuda, né? Já ajuda muito. Ajuda muito, né? Entendeu? Porque os servidores não advogam. Os servidores não podem advogar para as pessoas. Entendeu? Então, eu dou essa orientação superficial. Ó, você precisa fazer uma petição, tal. Eu não faço, porque, claro, é um trabalho específico do advogado, mas eu oriento. E essa petição hoje, ela pode ser feita até com o chat GPT. Você se qualifica, eu, Luan Henrique, residente na rua tal. Tive problema, comprei meu iPhone, e aí a Apple não quer trocar, apareceu um problema. Pesquise profundamente uma jurisprudência, alguma coisa, para me ajudar, para que eu peticione no juizado especial. Coloque também que eu sou litigante. Estou peticionando sem advogado. Lei 9.099. O chat faz a petição. Você copia e joga no Word, data para o dia de hoje. Acabou. Você imprime. Não estou tirando o papel dos advogados. Sim, mas é isso que ia perguntar. Isso também não está esmaecendo uma vontade de passar e tirar o registro da OAB? Não? Então, não. Isso não ao tá, contrário, não tá. Lá no escritório eu estou com muita vontade de tirar já o meu registro da ordem. Eu preciso, até porque eu preciso ter autonomia. Porque senão eu não posso ajudar ninguém. Eu posso dar uma orientação superficial, mas não posso me aprofundar nessas orientações. O Luan, Embu das Artes é uma cidade, até certo ponto, pequena, onde aqui tudo se sabe. E você seguindo essa sua trajetória no campo dos direitos, de uma hora para outra você vai se deparar com coisas complicadas, adversidades,
Você está se preparando para isso? Você tem noção de que pode acontecer ali na frente, sem a gente entrar em detalhes? Uhum. Olha, hoje, não só no Embu, mas em outros lugares, existe muita disputa por território. Seja território político, território profissional. Território. No ramo do direito, eu já senti isso. Teve um colega meu que falou, você não pode falar que você é advogado. Né? O pessoal fala assim, ô doutor, né? Mas os caras te cortam a perna, se falar. No ramo político também, profissional. Então é assim, hoje a gente precisa ter muito cuidado do que fala, de como fala, de cada vírgula, de cada ponto e do tom que fala, porque se eu falar de um tom diferente assim, ó, também avilta. Eu já tô endossando alguma coisa. Tô endossando, tô colocando fé. Então, hoje eu gostaria muito de me manter na música e no mercado jurídico sem endossar essa força política. No Santo Antônio, a gente passou um período de falta d'água. E aí eu falei com alguns agentes da prefeitura, eu falei, olha, precisamos de caminhão-pipa, senão eu vou ter que pedir uma liminar, pedir para a justiça. E como é um problema público que envolve pessoas, litisconsorciar até o Ministério Público. O Ministério Público, né? E aí foi onde eles me atenderam, tal. O caminhão-pipa falou, Luan, vai 2 caminhões-pipa aí, mas fica responsável por eles, eu não vou poder ficar. E aí eu fui distribuindo água em baldes d'água. A gente não tinha uma mangueira com pressão para encher a caixa de todos, então foi em baldes. E teve alguns que falaram, você tem interesse político? Eu falei, não tenho. Eu não gravei esse material dizendo, eu estou aqui no Jardim Santo Antônio e consegui... Não, eu não gravei esse material. Se você olhar meu Instagram, é violinista. Eu não gravei esse material. Eu não tenho interesse político, né? Se amanhã a minha cabeça mudar, mas hoje não tenho interesse. Recebi convites, né, para vereador, vamos fazer parte desse partido. Eu falo, não é. Eu acho que o meu interesse é ver a solução do conflito, ver a solução de problemas, ver, seja na advocacia, seja na música. Olha, mas eu só fazer uma observação. Não é um crime você fazer uma escolha política também, tá? Isso é legítimo se você escolher um partido, uma causa, né? A gente não vai entrar aqui em defesas partidárias, mas eu sei que tem o receio de entrar na política, porque o conflito não é fácil, mas é legítimo você fazer escolhas políticas, né? Porque senão passa a impressão que a política é um terreno criminoso. E não é, ele pode vir a ser, mas ele não é, ele é legítimo. Era isso a observação que eu queria fazer, Marião. Muito boa. Como é estar dentro de um escritório de direito, você sendo um artista? Como que é isso? Olha, eu vou falar pra você uma coisa. Eu sendo artista, eu acho que eu tenho uma veia... Como é que eu vou falar a palavra? Motivacional? Não, empreendedora. Porque o artista... Criativa, muito bem. Uma veia criativa dentro do escritório. Hoje, em 2026, a IA está muito inserida. Mas você pode deixar e não usar, outras pessoas vão usar, ou você pode usar isso a seu favor, né? E não só isso. Eu acho que essa questão da criatividade vai também no atendimento dos clientes, vai na interpretação das peças e no entendimento de cada processo. Porque eu, como artista, eu tô ali ouvindo também. Eu tenho que saber ouvir e saber falar. Então, quando chega alguma pessoa com problema, eu questiono mais, eu vou mais a fundo. Mas o que aconteceu? Mas ela gritou com você dentro do ambiente de trabalho, mesmo você sendo empregada, mas você recebia isso, seus benefícios? Mas ela falou que micro-ondas é um benefício? Ter o micro-ondas é um benefício? Então eu saio de mim e eu preciso imaginar
a situação. E eu acho que é isso que eu tenho, essa benesse, esse benefício de ser artista e ter esse olhar mais porque tem dia cautelar. que isso acontece comigo, acho que com todos nós, né, que tenho essa coisa da arte na veia. Você acorda inspirado, de repente você tem que ir para o escritório, chega lá é uma coisa burocrática. Uma coisa burocrática. Mais. E aí, como que você trabalha isso, cara? A música me dá essa personalidade. Eu tenho que chegar e incorporar um profissional. Mas ao tempo que eu tô na rua, eu tenho que estar mais feliz, porque às vezes eu vou encontrar um cliente que eu vou tocar no casamento dele. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de personalidade, de você não deixar o estresse chegar em casa, eu acho que a música me ajuda muito. Porque eu tô ali e eu coloco Nessun Dorma, por exemplo. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Do nada. Pra dar uma acalmada. O Andrea Bocelli. Conte partirò. Então eu gosto muito de ópera e música clássica. Só que essa tranquilidade deixa a gente maluco, né? Liga 3 dias ligando pro Luan. 3 dias ligando. Luan, a coisa não é assim. Então, e ele, calma, Mário. Mas você acha que já está decidido? Quer dizer, vai ser... Os caminhos vão ser paralelos ou você vai acabar tendo que escolher um ou outro? Você vai encontrar uma bifurcação em determinado momento? Não? Será? Eu acho que não. Por quê? No meio do direito, eu encontrei mais viés para a música. Por exemplo, graças ao direito, hoje também eu encontrei licitações que compõem, que tem apoio federal, apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo, da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc. Ainda não peguei Rouanet. Mas eu encontrei onde eu consigo encaixar o violino, a música. Então, eu estou vendo muitas coisas onde eu consigo entrar com a música. Também com o direito, graças ao direito. Consegui entender e abrir um CNPJ. Hoje eu sou MEI. Tem empresas que me contratam e pedem nota fiscal. E eu consigo entender como que é a tributação, o que eu preciso colocar como alíquotas, o que eu declaro e o que eu não declaro. Agora, em janeiro, por exemplo, é declaração de CNPJ, de pessoa jurídica. Em março, abril, maio, vem declaração de pessoa física, né? Então, aí entra outras burocracias também do direito na música. Como eu abri o CNPJ residido na minha casa, coloquei no meu endereço. E aí incide no IPTU, porque tem uma empresa ali. Então, o direito e a música, hoje, eu consigo assim, transitá-los tranquilamente. Claro, o direito na sua área e a música na sua área. Consegui encorpar mais os meus contratos de casamento. Hoje eu peço alimentação. Dependendo do contrato, eu peço ida e vinda. Eu trabalhei, né? Estou fazendo alguns trabalhos também na pousada Refúgio Pro Mirim, que eu sou muito grato lá aos donos, os proprietários, são incríveis. E no meu contrato eu coloquei, né? Além do cachê, estadia durante os dias, alimentação, transporte, traslado. Então, o direito me ajudou a encorpar. Direito de imagem. Teve casamentos que eu fui que a noiva pediu para não filmar nada. Então, sempre deixo claro, no contrato, direito de imagem. Ambas as partes cedem as imagens a título gratuito. Você está percebendo, né, Davi? Logo, logo ele vai exigir uma mesa de frutas, o modelo do carro. Eu acho que ele pode. Ele tem como o Embu tem muitos artistas que precisam dessa assessoria jurídica. E você tem vários clientes. Mas sabe por quê? O Mário, por exemplo, o Mário pode eu fui ser num casamento. Eu fui num casamento que o casamento demorou, atrasou. E não era casamento igreja, depois o buffet. Era dentro do buffet tudo. Então, o serviço de jantar começou. E como atrasou, eu tenho que sair de casa 2 horas antes, 3 horas antes do casamento, chegar lá 1 hora antes dos convidados chegarem. Atrasou tudo. Eu percebi com os problemas que eu precisava colocar alimentação no meu contrato. Então, deixo só alimentação. Se ela quiser me colocar no buffet ou quiser me dar uma marmita,
é a critério da noiva. Mas eu comecei a colocar isso. Comecei a colocar cláusula de atraso. Depois de 1 hora, incide em 50% de multa, ou eu posso reincidir o contrato. Vamos supor, são 2 da tarde, mas eu tenho um casamento às 6. Certo, Então senão fica você a perde meu o favor. próximo, claro. Claro. Fica a meu favor. Eleger o fórum para consultar o contrato. O fórum da cidade de Embu das Artes, se o casamento for do Embu, Itapecerica, enfim. É onde realiza o casamento. Luan, durante a entrevista, no nosso bate-papo aqui, você falou que as pessoas pedem muito temas de filme. Qual a música que mais é pedida na Tema você de pode... filme. E quando chovia, hein, Luan? Isso é uma dúvida. Quando chovia, eu não ia. É? Você Mas já- você tá na rua e começa a chover. E aí? Se eu tô na rua e começa a chover, aí eu dou uma puxadinha e ainda continuo tocando. Se a chuva é muito forte. Aí vai. Aí. Mas está chegando ao fim, dá mais uma demonstração aí. Toca aí o que você tocava na rua aí. Um tema de um filme. Pra conseguir umas Bastante moedinhas. O tema de um filme, vamos lá. A que mais pedem? A que mais pedem é A Thousand Years, mas a que mais pedem temas de filme. Titanic. Nossa, essa daí pede. Outra que mais pedem também. Esse é o Marião que pede. É. Muito bem. Quantas músicas você memorizou, mais ou menos? Centenas? Não? Umas 4 horas de música. 4 horas de música? Ou mais. Acho que mais. Porque hoje, quando eu toco muito, né, querendo ou não, todo violinista tem essa marquinha aqui, ó. Que é onde eu apoio o violino. Se chama Beijo de Paganini. Por quê? Paganini é um mestre do violino, né? A queixeira, ela acaba tendo esse atrito aqui por muito tempo. A gente soa, transpira. E aí, marca. Então, eu não toco por muito tempo, senão tem violinistas que tem isso aqui vermelho já, como ferida mesmo. Nossa. Alguns usam flanela, entendeu? Então, hoje, para tocar o violino é queixeira e a espalheira, ou ombreira, né? Então, hoje, eu tenho um repertório aí de 4, 5, 6 horas sem parar. Eu tenho músicas gospel, tema de filme, séries, tema de novela, brasileiras, pop, rock, ópera. De composição própria.
Não, eu sou um ótimo intérprete. Por quê? Se você me colocar a música aqui, tocar aqui, eu já ouço e toco. Agora, eu não consigo criar. Por quê? Eu tentei uma vez, mas a minha cabeça ela bagunça, ela pensa nas outras músicas que eu toquei. E aí eu falo, já tentei várias vezes, mas nunca escrevi um poema. Não é minha praia, eu não sou esse artista. Mas eu sou um ótimo intérprete. Se você me falar um jeito de fazer em pizzicato... Agora você, jovem, Luan, mas já deu aula de violino para garotada. Onde é que está essa garotada que você ensinou? Alguns seguiram no caminho da música? Eu criei uma concorrente. É mesmo? Eu criei uma concorrente. Conta. Tem a Camille, que é uma aluna minha. Virou concorrente. Aquela garotinha que de vez em quando toca aí na praça, não? Não, aquela é a Ana Lu. É. Não, aquela acho que foi outra pessoa que deu aula. A Camille virou uma concorrente minha, toca na igreja hoje e toca em alguns casamentos, viu? É mesmo? E tem uma outra aluna minha que hoje ela segue outro caminho, mas ela tocou no aniversário de debutante dela e tem um vídeo até hoje. Olha que legal. Então, e você não tem vontade de continuar dando aula para essa garotada, para gerações novas? Tenho vontade, ainda dou aula de violino, ainda, né? Continuo dando aula. Quem quer ter aula com você, te acha onde? Quem quer ter aula comigo pode me encontrar no Instagram. Pode falar. Pode falar? O Instagram é carvalho.oficial. Lá tem todos os meus contatos, WhatsApp. Além de oferecer aula a domicílio, eu ofereço aula online. Que legal. Então tem todo um material gravado, tem uma plataforma pronta. Não só material de vídeo, mas tem material didático, onde o aluno pode observar teoria musical, observar como afinar o violino, troca de corda. Eu sempre prego nas minhas aulas que você precisa ter intimidade com o violino. É igual um carro, se você tiver medo, você vai ficar testando a chave do carro, já começou errado. Você vai ficar procurando a marcha, começou errado. Então estourou, arrebentou a corda, troque, sem medo. Você precisa ter essa intimidade do violino. Entendeu? Querer aprender, é muito legal isso. Ô Luan, falando em garotada, você tem contato com aquela garotada do Oca ainda? Não? Porque eram mais ou menos 200 crianças, né, na época. Eu tenho alguns no Facebook. Alguns eu tenho no Facebook, outros eu tenho no Instagram, eles me seguem. Alguns eu ainda vejo, assim, por cima, acompanho. Eu fico feliz, às vezes tem alguns que vêm me visitar aí, estão super bem, né? Então, tem uns que já viraram até empresário, cara. Tem. Fico feliz com isso. Ô Luan, a gente está indo para o final, mas aí fica, pela sua trajetória, fica bem claro para mim o seguinte: você é uma cria de Embu das Artes. Eu sou. Sou muito, muito, muito grato a Embu das Artes, essa cidade. Cada canto dessa cidade, Itatuba e Capoava, Santo Eduardo, Pirajussara, o centro do Embu, desde Água Morna, Engenho Velho, Arabutã, essa Rua Maranhão maravilhosa, que eu tenho grandes parceiros aqui, a JP Music, eles me incentivaram muito. A Vila Cercado Grande, nossa, nem se fala, muitas pessoas lá me conhecem. Sou muito grato à cidade, às pessoas, aos munícipes. E qual o recado que você daria para... Sou grato até à gestão pública atual, a antiga, todas as gestões, nunca tive problema com nenhuma delas. Atual prefeito, antigo prefeito, prefeito de outros partidos, vereadores. E o recado que eu deixo... Já pode se candidatar mesmo. Ele já está com jeito. De todos. A Assise, grande Assise, nossa, também sou muito grato a eles. E o recado que eu deixo, como assim? Qual o recado? Para a garotada aqui. Para as pessoas que vêm para Embu, para as pessoas que não conhecem, ou para as pessoas que são de Embu, essa importância que tem em Embu das Artes. A garotada do Projeto Oca, que de repente, por alguma razão... A garotada do Projeto Oca, que por alguma razão desistiu do seu sonho, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil, a luta ela vai continuar ano após ano.
Se incomode se você estiver muito cômodo, porque tá difícil, tô sangrando, tô endividado. Vai sangrando. Vai e continue, porque o resultado você não vai ver. Quem vai ver são os outros. E para os novos turistas, os visitantes de Embu das Artes, rapaz, Embu é uma cidade riquíssima em cultura, em diversidade. Aqui você vai encontrar tudo sobre artesanato, música, mel, sobre madeiras, móveis rústicos. E não só isso, você vai encontrar muita coisa sobre idiomas. Embu das Artes hoje é uma cidade incrível. Eu acho que tudo que eu preciso hoje eu tenho aqui na cidade. Aconteceu comigo até um desafeto, né, de ter sido roubado em dezembro. E eu não tenho nem vontade de ir para a capital de São Paulo. Fui lá. E eu parando para pensar, eu falo, cara, eu quero... Isso me deu mais vontade de ficar aqui no Embu. Eu quero ficar aqui. Tem banco, tem um escritório, tem os trabalhos, os casamentos que eu toco, ou é Embu ou é Itapecerica. Tem natureza. Tem a natureza, tem tudo, sabe? É de fácil acesso. Você acha que você atinge o seu objetivo ficando só em Embu das Artes, praticando? Atinjo. Hoje, só em Embu, eu atinjo tudo o que eu quero. Tudo o que eu preciso. Tem campo para isso? Tenho. Aí, muito bem. Graças a Deus. Hoje... Se você me falar área do direito, da música, ou qualquer área que seja, eu acho que não preciso sair daqui. Muito Antes bem. da gente terminar, Davi, eu queria... Né, eu vim com mais calma, folhei todo esse livrinho aqui que a Daniela mandou pra gente. E todos os artistas que ela colocou nesse livro, todos viram, adoraram, e querem um exemplar. Então eu queria parabenizar mais uma vez a Daniela, que é um projeto muito bonito que ela fez. Ela está de parabéns. As pessoas pediram para enviar essa mensagem para ela de agradecimento pelo... Muito bem, Daniela. Roda mais uns desses aí. Porque o pessoal... Gostou. Tá. Olha, tô com fome, viu, ô Luca? Você vai me levar ou não vai me levar no Mamute? Pelo amor de Deus, hein? Eu tô aqui esperando, né? Porque o Mamute tem uma paella maravilhosa, né? Tô esperando o Luca me levar para lá, que ele nunca leva, né? E eu fico aqui dependendo. A gente depende dessa século XVIII, que a gente agradece muito, porque aqui é o nosso estúdio. Agradece o Luca, da TV das Artes, agradece o ateliê Mário Meire, que eu sempre esqueço de falar. O Marião fica doido, né, Marião? Doidinho. A Sound System, que ajuda também o Luca, eu já falei da TV. E a gente agradece, viu, você, rapaz? Boa sorte na sua vida aí. Muito obrigado. Tá bom? Escolha sempre o bom caminho aí, escolha sempre o caminho certo da luta. Eu só tenho vamos aí. Parabenizar esse garoto que conheço desde os 10 anos, né? 10 anos de idade. Desde 10 anos de idade. E só vi crescimento nele, pisando firme no chão, sem, como diria um amigo meu, sem escorregar no seco. Parabéns. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. Embu tem muitas pessoas boas e eu sou diariamente grato por só cruzar com pessoas boas. Tem muita gente mal intencionada. Tchau, gente. Até o próximo. Valeu. Valeu.